O paciente chega em consultório e fala, Nossa, eu rushei no último jogo para desplantar o bombe. e você fica, caramba, o que é que meu paciente está falando? Calma, psicóloga. Eu sou Igor Lemos, criador do protocolo Desconecta, e estou aqui para te ajudar nesse vídeo a desmistificar a linguagem dos pacientes em consultório. E por que isso é importante? Porque as crianças hoje, os adolescentes também, estão jogando muito, muito, e você sabe disso. E é a tendência. O mundo vai ter cada vez mais e mais pessoas jogando, e isso não vai fugir da área clínica. É por esse motivo que você precisa ver essa aula de hoje. Mas antes disso, já aproveita aqui para se inscrever no canal, dá aquela curtida, teu comentário, dá aquela força aqui para a gente, para esse assunto ser disseminado e para mais psicólogos, tá bom? Então, bora para a aula e espero que você goste. Essa é a aula que vocês vão pensar. Rapaz, será que esse programa realmente é para mim? Brincadeiras à parte, essa é uma aula diferente que talvez, para algumas pessoas seja um universo completamente novo, algo totalmente desconhecido e que pode até assustar. Por quê? Nesse módulo que fala sobre internet, jogos eletrônicos, fala sobre etiologia, sintomatologia e todos os pontos que vão dar sustentação para ti, para chegar ao módulo de avaliação, depois de intervenção e, por fim, de captação de clientes, é essencial que você saiba a linguagem dos jogadores. Mas por que, Igor, dos jogadores? Por qual motivo de jogos eletrônicos? Vocês sabem muito bem que o transtorno do jogo pela internet é o único diagnóstico que está inserido no manual psiquiátrico, tanto o DSM-5 como pelo OMS o CID-11. Não significa que os outros assuntos aqui mencionados, como dependência de internet, barra celular ou dependência de sexo virtual, não são importantes. São, sim, igualmente importantes, mas o que existe, ou que existe ainda, melhor dizendo, como classificação neste momento, é aquilo vinculado aos jogos eletrônicos. Por quê? A incidência de patologias é mais grave, de maior perturbação, e os tratamentos desenvolvidos até então envolvem muito essa dinâmica, que é mais imersiva, é mais ampla, forma comunidade e tantas outras coisas que vocês já viram na aula sobre jogos eletrônicos. Mas não adianta nada você saber o que é uma dependência de jogo, quais são os tipos de jogos, né, os gêneros e tudo mais, se não souber como é que os jogadores se comunicam. Obviamente, o que eu trouxe na aula de hoje é apenas um tipo de pincelada da quantidade absurda de termos que os jogadores utilizam enquanto jogam, tá? Então, cada jogo, vamos pensar o Fortnite, bora pensar o League of Legends, vamos pensar o Valorant, vamos pensar o CSGO, bora pensar o Minecraft. Qualquer jogo terá suas terminologias específicas, tá bom? Então, não adianta eu fazer uma aula sobre as terminologias que os jogos eletrônicos oferecem, senão eu passaria aqui pelo menos uns 30 dias dando aula para vocês sobre o assunto. E óbvio, se eu não jogo tal jogo, eu não vou saber quais são as linguagens todas, pelo menos daquele jogo, tá bom? Então, bora pensar um exemplo, Minecraft. Minecraft não é um jogo de tiro, é um jogo de construção de cenário. Então, ninguém vai falar lá, por exemplo, cuidado, entra no bombe, no shield. O que é que significa isso? Entra na área que você vai plantar a bomba, que um time A planta a bomba no campo do time B, do inimigo, para eles conseguirem retirar aquela bomba que a gente chama de defuse. A gente usa muitos termos em inglês aportuguesando, verbalizando, que fala defusar. Então, defuse é você desativar, né, você tirar aquela bomba. Então, a pessoa fala, vai, defusa, defusa, do defusar. Isso é muito comum. Minecraft não tem plantar bomba. E falar no shield, vai no shield, quer dizer, vai silenciosamente. Que no jogo de tiro, normalmente você segura a tecla Shift. E aí, no seu teclado, Shift. Você segura a tecla, o boneco vai bem devagarzinho. Se você tira o Shift, ele acelera o passo. Se ele acelera o passo, o outro time escuta a sua aproximação. Então, esse é um termo, ou são dois termos para jogos de tiro. Para um jogo no estilo sandbox, como Minecraft, ou um jogo como MOBA, League of Legends ou Dota, não tem nada a ver, não serve esse tipo de linguagem. Então, o que eu vou trazer aqui? Linguagens que talvez se encaixem em uma boa parte dos jogos, tá bom? Então, quando um cliente teu falar algum desses termos em consultório, não se assuste. Não é feio, não é desmerecedor você perguntar o que é que significa esse termo que você falou. Você deve sim entender, né, se o paciente falar sobre, eu jogo LOL, você já tem que ter uma base em relação a isso, porque é um jogo muito comentado aqui no Psicólogos 4.0. Então, você tem que ter já algum conhecimento sobre LOL, sobre Dota, sobre FIFA, e aí vai. Então, o que é que ele fala naquele jogo, você vai aprendendo com o tempo, e aí você talvez esteja se perguntando, tá, mas por que eu preciso saber
dessa bíblia de terminologias de jogos eletrônicos. E o objetivo é simples, não é o Igor que fala. Na realidade, a literatura científica especializada recomenda, isso é uma recomendação, gente, não é uma coisa que eu estou criando, que quanto mais o profissional que atenda esse tipo de demanda tiver algum tipo de familiaridade com aqueles termos, melhor será a adesão ao tratamento. Então, não é a mesma coisa de, por exemplo, o paciente fala que utiliza cocaína. Você tem que utilizar cocaína para entender como é que ele funciona. Não estou falando nada disso, tá bom? Você não precisa jogar um jogo como, por exemplo, Hollow Knight para entender o que é a dinâmica daquele teu paciente com Hollow Knight. Não precisa. Mas conhecer esse território gera maior adesão. O paciente se sente mais à vontade. Ele entende que você entende aquele assunto. Então, ele não vai pensar que está falando com uma pessoa que não faz ideia do que está acontecendo. E como ele normalmente se sente muito pouco compreendido pelos familiares e pelas pessoas próximas a ele ou a ela, quando o profissional entende isso, o paciente normalmente tem uma maior imersão no processo terapêutico. Dito isso, vamos ver quais são as terminologias que eu trouxe nessa aula. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Foi um material que eu preparei com muito carinho para vocês. A primeira terminologia é Easter egg, tá bom? Então vamos colocar aqui a anotação, a palavrinha aqui, Easter egg. Bom, o Easter egg não é um ovo de Páscoa na realidade, tá? Isso aqui é uma linguagem que alguns jogadores utilizam para mencionar que algo que não tem relação com aquele jogo eletrônico foi inserido de forma proposital naquele jogo. Vou dar exemplo para ti. Você está jogando um jogo como League of Legends, que não tem esse Easter egg, é uma criação minha agora, tá bom? Você está jogando League of Legends, e aí você anda pelo cenário e no cantinho esquerdo da tela, no local escondido, aparece a cabeça do produtor do jogo. O que é essa cabeça do cara que é o produtor do jogo tem a ver com o jogo? Nada. Ele colocou aquilo ali como tipo de homenagem, como tipo de item ou informação ou local a ser achado por um jogador e que não tem uma relação direta com a experiência do jogo. Isso que a gente chama de Easter egg, tá? É você deixar algum tipo de sinal, de algum tipo de informação, algum tipo de prêmio para o jogador que não tem uma relação direta com aquele jogo, que você não precisa encontrar isso para poder acabar aquele jogo. Bora pensar outro como o GTA V, tá? Imaginemos que você faz uma missão do GTA V, que é um jogo que você já sabe, né? Um jogo de tiro, que envolve uma história de ação, que você é um bandido, tem que fazer as missões e blá, blá, blá. E aí você entra em um canal, e no fundo desse canal aparece uma nave alienígena do MIB. Ué, o que tem a ver Homens de Preto, o MIB, o filme Homens de Preto, com o jogo? Nada. Mas a produtora resolve colocar aquilo ali, naquele jogo, para homenagear. É isso, tá bom? Você encontra algo que vai deixar você com a sensação de que legal, que surpresa. Jogadores, inclusive, procuram easter eggs em jogos eletrônicos. Alguns têm horário já marcado. Por exemplo, tem jogos que só aparece um easter egg de meia-noite às 6 da manhã. Outros só aparecem se você fizer alguns tipos de movimentos no seu teclado. Outros só aparecem se você entrar numa área secreta. Isso é um easter egg, tá bom? É um tipo de informação, prêmio, que eles dão aos jogadores, que é muito mais um bônus do que uma necessidade, tá bom? E aí temos mais um que é bem comum nos jogos eletrônicos, que é uma cutscene. É importante você saber isso, tá bom? Gente, vocês gostam de filmes. Imagino que vocês curtam cinematografia. E uma cutscene é um corte, como está dizendo, cut, tá? Vou colocar aqui, ó, cut. É um corte de cena. Então tá lá você, pegando sua arma de fogo e atirando para todo lado, e aí de repente você abre uma porta e aí você já não tem mais controle do seu joystick, né, que é o controle que você usa para jogar o do seu teclado. O jogo te mostra uma apresentação cinematográfica entre uma etapa e a próxima do jogo que você vai entrar. Então você não tem acesso àquilo ali, você vai assistir. Então o cara entra na sala, ele fala, você é por aqui? Sim, eu entrei nessa sala. O que você faz aqui? Pronto, você vai ver uma história, os personagens se mexendo, como se fosse um filme realmente, você assiste aquilo e quando encerra a cena, você volta a pegar o controle e o jogo normalmente traz a visão do personagem que você estava, você era em primeira ou terceira pessoa, e você volta a jogar. Por que isso é tão legal? Porque a cutscene deixa o jogo mais interessante, deixa o jogo com maior riqueza, né? E muitos falam assim, caramba, olha que cutscene linda, cara, olha que cinematografia, nem falar cinematografia, mas olha que cinematografia linda, olha como a empresa caprichou no gráfico, no design, no layout, e essa história enriquece a experiência do jogador. Você não precisa ficar 24 horas dando tiro para todo lado, você vai ter uns momentos de respiro para assistir alguma coisa que depende do tempo, alguns segundos, alguns minutos, você volta a jogar com sua própria mão. E muitos jogos têm várias cutscenes, inclusive alguns têm
apresentações, tá bom? Tem 15 minutos só de história para você assistir, para daí você pegar a mão no controle e realmente jogar. E também tem o final do jogo, né? Muitos jogos, quando finalizam, né, chegam lá ao momento do ápice, né, de você acabar realmente a experiência, eles mostram também um vídeo, né, para finalizar o jogo, que é o fim do enredo da história, seja lá o que for. Ok, gente? Isso aqui então tudo. Deixa eu tirar aqui o clear, undo, beleza. Isso aqui tudo são informações iniciais para vocês. Fechado? Então, vão anotando isso aí, que é importante ter essas informações. Vocês vão notar que várias são em inglês. Eu estou aqui traduzindo e tentando trazer para vocês da forma mais simples possível, tá? Esses conteúdos vocês vão ouvir, tá bom? E se vocês entenderem isso e forem praticando, vocês vão notar o quanto vai trazer os pacientes para mais perto de vocês, tá bom? Próximos termos. Um é o hardcore, tá? É interessante que o hardcore pode ser utilizado para várias coisas, tá? O hard, tá? Core seria um núcleo, né? Um núcleo rígido. Core é núcleo. Então, pode ser um estilo de música, que é o hardcore, que é aquela bateria mais rápida, com aquelas guitarras. Isso é um estilo de música, é um gênero. Pode ser uma questão de informática, né? Encontrar um core, um núcleo de alguma parte do computador. Pode ser, na realidade, um jogador que é mais ativo. Olha o personagem que é aqui, esse rapaz aqui na lateral, né? Esse aqui, ó. Ele é um jogador mais ativo, que joga com mais frequência. O cara é, como a gente fala, portuguesando, o cara é hardcore. A gente fala Nordeste em especial, né? Com o sotaque daqui, a gente fala, o cara é hardcore, né? Mas é hardcore a pronúncia. O cara joga pra caramba, tá pesado, a gente chama de HC, né? Hardcore. O cara é HC naquele jogo, o cara joga com muita frequência. O cara é um jogador muito entusiasta. Pode ser o caso do jogador dependente, inclusive, né? É muito incomum o jogador que é casual, que é a mesma coisa em português, tá? Casual. O jogador que joga de vez em quando, aqui e acolá, passa uma horinha, pausa, vai jogar no final de semana mais um pouco, pausa de novo, vai fazer suas coisas na vida. E o nosso grande interesse está aqui, ó, de tornar para aqueles que não vão ser jogadores profissionais, tá bom? É tornar o nosso paciente, o nosso cliente, um jogador casual, que jogue, se divirta, fique assim, ó, tranquilinho da Silva, tá bom? Fique feliz, fique de boa, fique joinha. Diferentemente do jogador que joga muito e tem perturbações por essa prática. Não significa que uma pessoa não possa jogar muito em alguns momentos. Pode, tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas é nesse grupo, tá? Nesse tipo de segmento, né, do hardcore, que há o maior índice de dependência. Quanto mais prático, maiores os riscos de ter um adoecimento. Então, basicamente é isso, tá bom, gente? O que é o hardcore e o que é o jogador casual, tá bom? O casual player, fechou? Então, bora lá. Espero que estejam pegando as informações até aí. E aí tem mais um pouquinho, ó. Passei de uma vez só. Temos mais algumas expressões aqui interessantes, tá? A gente vai ter bastante expressão aqui. Outra delas é a chamada indie. Indie, tá? Também era considerado ou era chamado de um gênero musical, tá? Banda indie, mas não é, na verdade, um gênero musical. Indie significa independente, tá bom? Normalmente é uma banda independente, é uma banda que não precisa de uma gravadora, é uma produtora pequena, que não precisa de uma grande produtora por trás para lançar o jogo, é uma empresa que não tem grandes investimentos. Então, quando a gente fala assim, é um jogo indie, é um jogo com a equipe mais enxuta, que não tem tanta dimensão, né, de crescimento em curto prazo, e que alguns jogos, quando são lançados, indie, tá, eles explodem. E a empresa ganha muito dinheiro e vai crescendo, né, no segmento delas. Então, um jogo indie é um jogo ou uma empresa independente, né, uma banda sem gravadora, basicamente. Então, é você lançar algo, né, tendo menos poder aquisitivo ainda, né, você está iniciando. E aqui, tenham cuidado com essa palavra, tá bom, gente? Aqui é cheat, tá bom? Cheatar, a gente fala a palavra cheatar. Vou falar um palavrão, mas é necessário. Em inglês, se fala a palavra shit. Mas olha a diferença, tá bom? De shit, tá? Shit, de shit. Shit é merda. Quando você fala assim, oh shit, você não fala oh shit. Shit, merda, ou merda. Então, quando você fala shit, e pode ser também com S-H-E-E-T, que aí é resma de papel, shit, tá? Shit. Então, quando você fala shit, é você cheatar. O que é cheatar? É você trapacear. Então, alguns chamam de burlar, trapacear, usar códigos, usar macete. Né? Quando você está jogando, eu coloquei aqui um exemplo, né, de um jogo chamado The Sims. Então, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Vai ficar linda a minha grafia, tá? The Sims. Deixar aqui, ó. Pronto. Esse joguinho aqui, o The Theme, quase não sai. The Sims. É um jogo de simulador de vida, tá? Tem aqui os personagenzinhos, ó, tem uma pessoa aqui sentada, tem outra aqui no cantinho, tem outra aqui, tudo mais. Sai uma caveirinha desse local de cá, que parece um tipo de caixão.
Então, quando você escreve um código naquele jogo, você está trapaceando. Você não precisa trabalhar naquele jogo, você não precisa vender itens. Você coloca um código e, bum, dinheiro na sua conta. E aí você compra o que você quiser, sem você ter feito nada para alcançar aquele dinheiro. Isso é você cheatar. Em jogos de tiro, a pessoa usa um tipo de... que isso é banido, tá, gente? Isso gera punição. Usa um tipo de software malicioso que faz com que você enxergue o time inimigo por trás das paredes. Então, quando o cara sai daquela parede e dá um tiro na cabeça dele, o cara morre. Fala assim, peraí, pô, como é que você abordava aqui? Aí muitos falam, o cara tá cheatado, ele tá usando cheat, é ladrão, você é bandido, você tá roubando. Entende? Então, tudo que envolve roubar na prática do jogo é cheatar. Tá? Então, mais uma palavra que a gente utiliza aportuguesando, cheatar. Ele está cheatando. Cheatei. Eu cheatei, ele cheatou, ele está cheatando. Então, tudo aportuguesado. Fechou, gente? Então, é você trapacear no jogo, o que é feio, tá bom? Não faz isso. Eu acho, assim, uma droga quem trapaceia em jogo. Quando eu jogo um jogo de tiro chamado Valorant, né? Nesse momento da minha vida eu estou jogando Valorant, é notável que tem alguns personagens que estão utilizando algum tipo de código, né, para poder acelerar seu crescimento no jogo. E quando a empresa descobre, por denúncia do outro time ou do próprio time, que aquele jogador está usando algum aplicativo, se o próprio jogo não consegue ler aquele aplicativo que eles colocam, né, eles instruem você, é obrigatório, instalar alguns recursos para evitar o uso de aplicativos que possam roubar naquele jogo, ainda assim, alguns passam, se for denunciado, o jogador tem a conta banida, que vai ser um dos termos mais à frente, que é ban, tá bom? Então, roubar no jogo eletrônico, cheatar no jogo eletrônico não é legal. É muito mais voltado para quem não joga em grupo, que atrapalha a experiência do outro, você está, de fato, trapaceando. Quando você joga individualmente, é para aquele jogador mais impaciente, o jogador mais casual, que não quer precisar jogar por horas para conseguir um item especial. Quer colocar um código, em 5 segundos o item está na mão daquela pessoa. Isso é cheat, tá bom? Isso é roubar. Ei, não curtiu ainda, cara, esse canal, nem se inscreveu nele, minha Nossa Senhora, eu só vim aqui para te pedir isso, tá? Era só isso, se inscreve, vai, curte, tchau. Tem mais termos, lógico que temos. Temos o que mais se fala aqui, gente, é um dos que mais se fala. Vou tentar aqui ter uma cor diferentezinha, para ficar mais legalzinho, vou colocar um preto aqui, pronto. O single player e o multiplayer, desculpa, fala MP, o multiplayer. O que é um single player? Single player é a pessoa que joga só, tá? Um single. É que nem fala assim, você tá o quê? Solteiro, né? O americano fala, o britânico fala também, eu estou single, né? I'm single. Eu sou solteiro, tá? Então single é sozinho, você joga só. Você pega seu computador, vai lá jogar aquele joguinho, modo campanha, um jogo de história, né? Você vai lá enfrentar goblins e trolls e dragões e você acaba o jogo, chega ao fim dele, evolui e você joga sozinho. Então não tem nada, nem ninguém real, além de você. Você vai ter os chamados NPCs, que são Non-Players Chars, tá bom? Que são characters, né? Characters, a gente chama de chars, né? Não sei se a palavra é characters, mas eu acho que é char. A gente usa muito char, que é um personagem, melhor dizendo, é um personagem. Então, NPC é um personagem não jogador, né? É um personagem que não é um jogador real, humano. É a inteligência artificial do próprio computador, da própria máquina. Então, se você joga com NPCs, você está jogando single player. Você não está jogando com pessoas reais. Quando você joga com pessoas reais, você entra num time 5 contra 5, e são 4 outras pessoas além de você reais, tá bom? Um de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, outro está em Portugal, todo mundo conversa em equipe, você está jogando um modo multiplayer, tá? Pode ser, inclusive, uma dupla. É uma dupla. Eu e meu amigo estamos jogando jogo de futebol contra outra dupla, ou contra a própria inteligência artificial. Se você joga 2 ou mais, tá bom? Você está jogando um modo que é multiplayer. E aí a pergunta é, a maioria dos jogos, pensa um pouquinho antes de responder, tá bom? A maioria dos jogos que geram ou estão relacionados à dependência estão em qual grupo? Grupo de cá ou grupo de cá? E aí? Vou responder, tá bom? A grande maioria dos jogos que estão atreladas à dependência, se você pensar um pouco no nome que dá, ou o nome que se dá à patologia, você vai notar que é aqui embaixo. Por quê? Transtorno do jogo pela internet. Então, os jogos multiplayer, eles são quase que, tá? A não ser que você jogue com outra pessoa do seu lado, com o controle,
na sua televisão, ou duas pessoas no mesmo computador ligando um ao outro por Bluetooth, e aí vai, mas é mais incomum isso. A grande maioria dos jogos pela internet são jogos que você joga em experiência multiplayer. Valorant, LoL, Dota, FIFA, o que você imaginar de jogos, a grande maioria tem como pedido jogar com outros jogadores, tá bom? Então, traz muito mais uma sensação de comunidade, de pertencimento, de clã, de grupo, quando você joga com outros usuários. Por isso, os jogos que geram maior poder de dependência são jogos multiplayer, tá? Não quer dizer que a gente não vá dar nenhum tipo de atenção aos jogos single player. Vamos dar sim, tá? Já atendi vários pacientes, inclusive um deles faz parte de um livro meu, que é um livro de atendimento cognitivo comportamental, as dependências digitais, e é um paciente na época, né? Esse livro foi lançado faz um bom tempo já, que ele jogava jogo solo, né? É um outro termo que a gente utiliza, solo, tá bom? Ah, eu vou jogar solo, vou jogar sozinho, vou jogar só, vou no single. Então é tudo jogar de forma solitária, só você e a inteligência artificial. E ele jogava FIFA só contra a própria, a gente chama de jogar contra a máquina, é jogar contra a própria inteligência artificial do jogo, tá bom? Não tem outros jogadores reais, então é em menor número, mas você também pode sim ter um paciente com dependência de jogos que são single player, mas não é mesmo o mais comum, tá bom? E eu falei char, né? Acho que acho que é character, não sei se é character, eu vou checar depois a pronúncia, tá? Que eu falei de NPC, tá? Mas eu vou checar depois e menciono aqui. Fechado? Tem mais. Tem uma questão interessante, né? Eu coloquei aqui o termo também, pegar aqui uma outra cor, pegar aqui um preto de novo. Eu coloquei jogos co-op, e aí tem uma diferença grande, tá bom? Não tão grande, mas é importante, de jogos co-op e jogos multiplayer. Vocês estão notando aqui, ó, tem um bonequinho aqui no canto, e tem outro aqui no canto, que estão, né, juntinhos aqui, ó. E aí eu deixo essa imagem, né, para ser bem proposital, para vocês memorizarem melhor o que é co-op. Gente, co-op é um jogo que é cooperativo, tá? Então, como é que funciona o jogo cooperativo? É um jogo que você precisa do outro, na maioria das vezes, para poder avançar na experiência daquele jogo. Vou dar um exemplo. Eu sou Igor e você é Maria. E a gente está em uma sala. Eu preciso que você avance até um ponto da sala, fique em pé em uma estrutura de pedra, e aquele pisão seu, aquele peso seu em cima daquela estrutura, vai abrir uma porta que está do meu lado. Aí eu entro por essa porta, aciono a alavanca e deixo a porta aberta, sem precisar que você acione com seu pé a pedra lá na frente. E você consegue vir e passar por aquela porta. Então eu preciso de você e você precisa de mim para a gente conseguir avançar naquele jogo. Então são jogos cooperativos. Normalmente é um jogo para duas pessoas, tá bom? Então tem jogos bem legais que são cooperativos, que eu diria que são jogos bem saudáveis, inclusive na sua maioria, tá? Você, além de se divertir, você precisa pensar com seu parceiro ou parceira como avançar naquele jogo, e é uma das experiências mais legais, tá bom? Jogos cooperativos. Nem todo mundo curte, mas eu acho maravilhoso. Mudando totalmente de assunto, tá bom? Então aqui é o jogo co-op. Lembrem sempre dessa imagem aqui, ó. Co-op, então é cooperativo, cooperação. Já emuladores é uma outra coisinha, tá bom? O emulador é um tipo de software que vai emular, que vai simular a experiência de uma outra máquina. Então, eu estou fazendo a gravação dessa aula agora por um notebook. Show de bola. E aí eu quero jogar um jogo de Game Boy, mas eu não tenho um Game Boy, eu não comprei um Game Boy. O que é que eu faço então? Eu tenho que comprar um Game Boy para jogar no Game Boy? Game Boy é um console, tá, gente? É um console portátil. Não, não. Isso é ilegal, tá bom? Isso é ilegal. Mas a pessoa vai lá na internet, baixa, ou seja, faz o download de um software que vai emular o jogo de Game Boy. Então você vai baixar, vai pegar um jogo que também você baixa, então você não está dando nenhum dinheiro, né, pelos direitos daquela empresa para aquele jogo, para aquele console, e você vai jogar, sei lá, Pokémon Prata no seu computador. Peraí, mas ele não foi lançado para computador, foi lançado para Game Boy. Então a pessoa baixou no computador o seu Game Boy, baixou aquele jogo e emula por meio de uma máquina, que não é o Game Boy, é um notebook, aquele próprio jogo. Isso é emular. Aí alguns pacientes falam assim, eu estava jogando hoje à tarde emulador. Quando alguém falar emulador, é isso. Então, o cara não tem um Nintendo 64, o cara não tem um Super Nintendo, o cara não tem um Master System, ele não tem um Atari em mãos, ele jogou pelo computador, baixando o software, que é ilegal, tá bom? Na maioria das vezes é ilegal, e baixando aquele jogo. E ele joga pelo computador dele, algo que era de experiência
de console ou de console portátil. Isso é emulador. Fechou? Massa! Vamos juntos aqui. Tem muito material ainda. Boss. Glitch. Quando alguém fala, eu vou enfrentar o boss no jogo, eu vou enfrentar o chefe, tá bom? Esse aqui é o chefão. O boss, normalmente, gente, é um tipo de personagem que, normalmente, tá? Aparece ao final de um nível, de uma fase. E o pessoal não fala nível, o pessoal fala level, tá? Que é nível em português. Ao final de um nível. Então, eu estou, né, na cidade de, sei lá, Venor, né? Eu inventei não, tirei o nome de uma cidade de um jogo chamado Tibia, mas não tem chefe não, mas bora lá. Estou, só para dar um exemplo, estou na cidade de Venor e ao final dela tem o chefe que é esse cara daí, que eu acho que é do jogo Bloodborne, tá bom? Que é um jogo de PlayStation. Então, imagina eu que seja só de PlayStation. Nunca joguei Bloodborne, não, mas eu acho que eu tirei a foto da internet desse jogo. Então, ao final de uma etapa, você enfrentou um monte de caras, né, um monte de guerreiros e personagens. Tem um cara que é o grandão, ou ele é muito forte, ou ele tem muita magia, e ele tem aquela barra de energia gigantesca na tela, a maioria das vezes tem. Você tem que bater muito naquele personagem, descobrir os padrões de movimento daquele chefe, daquele boss, para você vencê-lo e ir para uma nova etapa. Então, o boss, ele é o cara que fecha normalmente uma fase de um jogo, tá? E é, obviamente, os desafios que os jogadores mais curtem, né? Ter que enfrentar um chefe e vencer. Então, sim, eles são muito mais fortes do que os outros, né, personagens que você vai enfrentar ao longo daquela fase, e você precisa ganhar dele para passar para um novo nível. E o jogo tem sempre, ou quase sempre, vou colocar aqui em cima, bem pequenininho, ó, um final boss. Final, tá? Eu escrevo aqui, final, que é igual a como se escreve em português, que é final. Então, o chefão final, um final boss, né? O último chefe do jogo. Vamos pensar Resident Evil, Diablo, ou então Dante's Inferno. São jogos que vão ter, ao final, um chefão, que é um demônio, que é um guerreiro. O Doom, por exemplo, tem um dos seus jogos um tipo de aranha gigante com um cérebro no centro dela. Então, você vai enfrentar um monstro que é, assim, anormal, difícil, de forte. E cada jogo, importante isso, quase todos os jogos têm níveis de dificuldade para você poder ter sua experiência. Alguns são nível fácil, moderado ou médio, difícil, super difícil, alguns chamam de inferno, impossível, e aí vai, tá? Então, tem jogos que não permitem isso, que você aperta o Start, que é começar o jogo, e você joga a dificuldade que o jogo vai te oferecer e acabou. É isso. Outros, que a grande maioria, oferece níveis, tá bom? Então você fala, mas eu não consigo jogar esse jogo tão bem, não sou um jogador tão habilidoso. Você joga no fácil. Como é que funciona o fácil? Você tá lá, faz assim, tum, 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 dá 3 tapas, o personagem cai. No nível difícil, você tem que atirar muito, muito para aquele personagem morrer. E se ele atira em você, a chance de você morrer muito mais rápido aumenta. No nível fácil, ele fica lá, tum, 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 tum. Bate, bate, bate você e sua barrinha de vida faz isso. Bem devagarzinho, vai diminuindo. No nível médio, ela vai embora mais rápido. No difícil, vai embora muito rápido. E tem pessoas que jogam jogos no nível inferno, ou nível impossível. Como é que funciona? O personagem, o jogador, melhor dizendo, precisa jogar um jogo que tem, sei lá, 20 horas de experiência em média para acabar. Se ele morre, ou seja, perde ao longo dessas 20 horas, ele volta para o começo do jogo. Então, sim, tem jogadores na internet que gravam sua experiência, inclusive colocam no YouTube, de acabar um jogo no nível mais difícil possível, sem morrer nenhuma vez, porque precisa disso, não morrer nenhuma vez no nível mais difícil. E aí, bom, são jogadores assim, colossais, né? Você tem um jogo como o Doom, por exemplo, que você não morre nenhuma vez, é assim, no nível mais difícil, que praticamente um sopro de um personagem mata você, é coisa para um jogador hardcore, que a gente viu ainda agora, tá bom? Então, é isso. Glitch e bug, tá? São termos que a gente utiliza normalmente para problemas que ocorrem naquele jogo. Tá? Então, assim, você está lá jogando e travou. Pronto, travou o jogo. Ou então, ih, cara, eu tô aqui pulando, mas o personagem não sai. Ele tá parado, ele travou. Ele travou, ele não consegue se locomover, ele ficou preso numa caixa. A gente tá aqui empurrando ele e ele não sai. Já apertei o barra de espaço para ele pular, ele não pula, ele fica lá preso. Então, deu bug. Olha que interessante. A gente fala do inglês bug, que é inseto, tá? Bug é inseto, ou besouro, né? Besouro seria um beetle, mas é um inseto, mas não tem muito significado traduzir literalmente. Pensa como defeito. Ih, cara, deu um defeito aqui, ó. Deu ruim, né? Tipo, o personagem travou, você tem que
ou reiniciar o jogo, ou ficar forçando o botão para poder o personagem sair daquele canto. Então, são erros, né, normalmente dos desenvolvedores do jogo, que pode ocorrer. Ou seu computador pode travar, por exemplo. E um glitch é, por exemplo, sei lá, você cair de um prédio e você ficar caindo infinitamente. Você não cai no solo, fica lá caindo, caindo, caindo. Ou então, sei lá, no jogo como FIFA, que é futebol, você dá um chute e a perna do jogador estica, vai tchum, a perna dele estica. Então, glitchou. Vê que interessante a palavra aportuguesada. Glitchou, deu glitch, tá? O jogo deu um defeito na imagem, na experiência, e os jogos, né, eles estão muito abertos, né? Eles estão abertos não é um bom termo, eles estão muito eles têm um risco, vamos colocar assim, eles têm um risco grande de ter defeitos, tá? Tanto que tem equipes que testam os erros possíveis que aquele jogo vai oferecer, e aí as empresas geram pacotes de atualização, né, de você ficar realmente fazendo downloads de algumas atualizações para evitar que os erros se mantenham, tá? Então, a cada semana, a cada 15 dias, um mês, eles jogam pacote de atualização para evitar que aquele erro se mantenha. Por exemplo, o personagem joga uma bomba, ela fica presa atrás de uma caixa. Não era para acontecer isso, porque se ficar ali, ela vai gerar prejuízo na experiência do jogador. Então eles corrigem e colocam lá. Bug resolvido, tá? A gente fez um fix, né? A gente fixou, a gente mudou um defeito. Então as empresas colocam até quais foram as alterações que foram feitas naquele jogo. Fechou?